bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de usar máscara e sempre manter a higienização das mãos ou usar o álcool em gel quando estiver em contato aí com algo do mundo exterior, ok? Lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Se você tiver dúvidas, deixar aqui nos comentários, certo? Dúvidas do aplicativo, do exercício, do projeto, seja o que for, deixa nos comentários. Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp, nesse número que eu sempre deixo aqui na tela, ok? Então vamos lá. No vídeo de hoje, a gente vai continuar o conceito do convite de grafite da Procarol. E aí, eu vou explicar por que o de hoje a arte é um pouquinho diferente. E no de hoje eu usei o Photoshop Sketch e o Spark Post para escrever o texto. Então, assim, nos dois primeiros convites que nós fizemos, a gente fez o desenho e aí vetorizou esse desenho, foi feito 100% à mão, todas as etapas, até as letras foram feitas. O que ela vai fazer? O tema dela vai ser grafite ou pichação. Ela vai explicar a diferença desses dois temas para vocês, para todo mundo que assistir, na verdade, então convidem os seus amigos para assistir a nossa live. E nessa explicação, um pouco antes, ela vai fazer uma intervenção artística em um dos muros que tem lá na aba. Então, vocês de artes digitais, vocês entram lá pelo muro da frente, que é aquele azul, que já tem um grafite dela, que são as borboletas, certo? Se vocês verem, tá escrito lá Caluz, que é a assinatura que ela usa, e ela que ajudou a fazer essa parte, certo? Só que o muro de trás da aba, né? Quem é mais antigo vai lembrar que é onde as jacas acabavam indo. Então, aquele muro, ele não tá com nenhuma intervenção artística. E aí ela vai pintar algumas árvores lá. Árvores essas que são bem coloridas. Então, por isso que a árvore que eu usei no convite, ela também está colorida. Eu vou deixar, antes da gravação da minha tela, imagens de árvores que tem um efeito de aquarela. Não é exatamente grafite, né? O efeito de aquarela, mas que lá no aplicativo vocês vão conseguir fazer. Lá ele também tem uma ferramenta de spray, que eu vou mostrar pra vocês como que funciona, que vocês também podem usar. Então, assim, as árvores que eu tô deixando antes da gravação da minha tela, é só pra vocês se inspirarem, porque é isso que ela vai fazer. Ela vai usar aquele muro todo, que é a parte de trás da aba, que atualmente não tem nenhuma arte lá, e vai pintar essas árvores. Essas árvores vão ser bem coloridas. A Procarol me mandou um exemplo de arte, como se fosse um rascunho mesmo do que ela pretende fazer lá. Então, assim, eu não tenho o resultado final, porque ela ainda não fez. Então, assim, no dia da live dela, ela vai lá, vai fazer essa intervenção nesse muro. Só que ela mandou pra mim um rascunho de como ela pretende que fique. Então, pelo rascunho, já deu pra ver que é bem colorido e que vão ser árvores muito coloridas. Por isso que eu vou deixar esses exemplos de árvores pra vocês, ok? Lembrando sempre, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp, ok? Agora que vocês já tiveram uma ideia, né, vendo as imagens das árvores, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Photoshop Sketch, lembrando que ele tem várias configurações de pincéis diferentes, e no final dessa parte da árvore eu vou mostrar como mudar alguns pincéis, ok? Aqui, inicialmente, eu tô fazendo um chão. Lembrem sempre de deixar as camadas separadas para essa arte. Eu escolhi usar o pincel de aquarela. Para ele funcionar legal, direitinho,
vocês podem mudar bastante da opacidade dele. Nem sempre é o tamanho, às vezes é uma questão de opacidade mesmo. Então, o que a opacidade faz? Ela faz com que um pincel apareça mais forte ou mais fraco. Às vezes, você diminuindo a opacidade, você consegue perceber que a cor fica exatamente a que você quer. Então, dentro do pincel de aquarela, fica aí essa minha dica. Troca a opacidade dele, que aí ele vai começar a trabalhar com a cor que você precisa. Essa árvore, ela não demorou muito para ser feita, pelo menos não a estrutura e o chão, mas a parte das folhas demorou um pouquinho sim, porque o que vai acontecer? A gente vai usar o mesmo pincel, né, que a gente estava usando antes, só aumentando o tamanho e dando várias batidinhas na tela. Então, assim, cada bolinha que vocês estão vendo foi uma vez que eu fui lá e bati o meu dedo. E como é uma aquarela, a gente tem que usar a ideia de que a cor tá se misturando. Então, assim, o conceito são as árvores que a Procarol vai fazer, que são coloridas e tudo mais. Só que a ferramenta que a gente tem é essa. E aí a gente tem que tirar o melhor proveito da ferramenta que a gente tem em mãos. Então, eu tentei deixar ele num tamanho que fosse parecer com folhas, ou seja, ele tá até grande, e mudando a opacidade e tonalidade, e sempre que possível fazendo a mesclagem de uma cor para outra, tá vendo? Então, assim, pintei tudo que é rosa, aí entre o rosa e o roxo, eu procuro um tom de lilás. Entre aquele roxo e o laranja, eu procuro outra tonalidade. E eu faço isso para não ficar estranho, para realmente parecer que é uma continuidade, porque o efeito de aquarela ele vai existir, né? Ele já tá acontecendo. Só que é importante que essas cores façam sentido. Então, assim, eu comecei com uma cor e no topo da árvore ela tá com outra, que é como se fosse a junção de todas as árvores que vão aparecer lá no muro com a intervenção da Procarol, ok? Então deixei colorido. Essa parte das folhas é só dar várias batidinhas com o dedo. E aqui eu só tô basicamente finalizando para dar uns toques no tronco da árvore, para ele não ficar só um pedaço marrom, para não ficar esquisito. Nessa continuidade, eu vou aproveitar e diminuir bastante meu pincel, deixar ele bem fininho para fazer os galhos. E aí o que acontece? Eu percebi que eu não estava na camada certa. Mas tudo bem, porque o que eu vou fazer? Como é aquarela e o efeito ele mistura, então não vai dar errado. Então, mesmo na camada que eram das folhas, eu consigo fazer a textura funcionar. Então, vamos lá. Diminuir o meu pincel usando o mesmo marrom do meu tronco. Eu vou pegar, usar a ferramenta de conta-gotas e começar a fazer folhas por cima, tá vendo? Eu deixo bem grande e faço folhas por cima. Como é o efeito de aquarela, o que acontece? As cores vão se misturar e aí eu vou conseguir cobrir o meu galho e vai ficar parecendo que o galho tá saindo por entre as folhas que a gente criou, ok? Para finalizar, eu vou criar uma nova camada, jogar ela lá para trás e fazer um céu. Esse céu ele é bem simples, porque a própria aquarela já ajuda. Você só deixa o pincel bem grande e vai dando várias passadas de azul. Se você quiser, você pode, com calma, pegar o branco e fazer uns detalhezinhos como se fossem nuvens. Se vocês perceberem bem, eu procuro deixar um movimento meio arredondado, né? Como se fosse um arco para baixo, mas só para as cores misturarem um pouco melhor. Aí eu duplico o chão, passo ele para cima, aumento o tamanho desse meu chão para ele cobrir a parte da árvore que eu acho que não tinha ficado tão bom. Se aparecer qualquer recado, tipo, ficou para fora, dá um ok, que o sketch vai cortar direitinho e não tem problema nenhum. Aqui eu vou mostrar para vocês a etapa da configuração desses pincéis. Quando você abre o Photoshop Sketch, ele vem com alguns pincéis prontos. Então ele vem com de aquarela, ele vem com um que tem textura de tinta a óleo ou tinta acrílica, e ele vem um outro que é uma canetinha. Só que se você clicar na parte de baixo, naquele mais que está embaixo da borracha, ele vai aparecer uma série de configurações que são outros pincéis. E lá vocês vão ter dois pincéis essenciais, que é o de mancha e o de spray, para poder criar outras texturas de árvore, ok? Então não precisa ser só com o de aquarela. Eu usei porque eu gostei do efeito, achei que ficou bonito, mas se você quiser, você pode usar o de spray ou o de mancha, vai ficar até mais parecido com grafite do que só como uma pintura, certo? Salvou a sua imagem, ela vai ficar na galeria
a gente vai abrir o Spark Post e usar a foto que está salva lá nas nossas fotos. Abri a minha foto, começo a digitar as minhas informações essenciais, que são live, grafite X, pichação, né, que é para grafite, entre aspas, né, versus pichação, que é o tema da live da Procarol, e aí eu começo a adicionar textos. Lembra sempre que, assim, o Spark Post, ele trabalha querendo te ajudar. Então, te ajudar em que sentido? Você não precisa se preocupar muito com a seleção de cores, porque com base na cor que já tem no fundo, ou seja, a cor do nosso desenho, ele dá uma paleta de cores legais para a gente trabalhar os nossos textos. Então, realmente, é só uma questão de assim, quero um efeito de sombra, quero um efeito de contorno, mudar o tamanho e mudar a fonte, porque a paleta de cor que vai vir, ela já vai combinar com o fundo, então não se preocupa, porque eu sei que quando o fundo é muito colorido, a gente tem aquela dificuldade de fazer as cores se encaixarem, mas não se preocupa que vai dar certo. Na hora de adicionar a foto da Procarol, eu vou deixar aqui um print, né, da foto dela, e aí vocês podem printar, dar um stop, printar a minha tela para usar a foto dela no convite. Lembrando que os 2 primeiros convites que a gente fez 100% desenhando, não tinha foto dela. Então, assim, não é totalmente obrigatório a foto da Procarol aparecer. Eu vou deixar aqui e vocês usam se vocês acharem que combina com a diagramação que vocês estão fazendo. Então, assim, eu quero fazer a árvore no Sketch. E aí, do Sketch, eu quero passar pro Illustrator Draw para fazer as letras. Eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Você escrevendo todas as informações certas, você pode fazer nesses 3 aplicativos. Eu tô finalizando no Spark Post, por quê? Porque eu não escrevi nenhuma letra no Sketch. Então eu tenho que ter as informações de texto e aí eu escolhi usar o Spark Post. Eu poderia ir lá no Illustrator Draw e fazer o meu desenho totalmente à mão de todas as letras, usando a inspiração do vídeo anterior, que foi as letras de grafite, ok? Então, assim, liberdade para criar vocês têm bastante, porque todos os aplicativos estão aqui para ajudar vocês. A informação, né, de portal aba digital. E aqui, basicamente, eu só vou arrumar o tamanho dos textos, a posição que eles estão e algumas cores. Então, assim, eu não vou mudar as cores procurando novas. Dentro da paleta de cores que ele já me apresenta, eu só vou encaixar elas em uma situação melhor, porque a sequência que não estava muito agradável. Mas aí o que eu faço é só dar a famosa ajustada. Então, enquanto você está trabalhando a diagramação, não tem problema nenhum. Enquanto o arquivo está aberto na sua frente, você pode modificar ele inteiro, que não tem problema nenhum, ok? Peguei a foto da Procarol lá da minha galeria, eu vou editar ela deixando redondinha para seguir um padrão parecido com um dos convites anteriores. Então a estética é um pouco diferente, mas o padrão de informações é basicamente o mesmo, certo? Para essa foto dela ganhar destaque, eu vou duplicar e deixar a foto de trás em preto e branco. Vai dar a impressão de que é uma sombra, certo? Porque lembrando, o Spark Post ele não edita nem faz nenhum efeito especial nas imagens, só nos textos. E aí, tá basicamente pronto o meu convite. Eu vou salvar. Lembrando, salvou, envia pra gente por WhatsApp, pelo número que eu sempre coloco no começo e no final do vídeo, e manda com o seu nome, ok? Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente a parte da configuração dos pincéis, porque lá dentro do Spark Post tem a possibilidade de mudar os pincéis, então vocês não precisam usar só a configuração que vem, vocês podem colocar aquelas configurações novas, certo? Então, terminou o seu projeto ou o seu rascunho, por exemplo, fiz o desenho, já manda hoje, viu o vídeo, gostou da ideia desse vídeo, já manda lá no grupo do WhatsApp com o seu nome, pra gente saber que foi você que fez. Se precisar de alteração, a gente conversa sobre a alteração, senão a gente dá andamento no projeto, mas é importante que vocês enviem, ok? Então é isso, se inscreva no canal, deixa seu like, assina o sininho de notificações e
É isso, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.